Julho foi mais um mês positivo na bolsa e agosto está com cara de que vai ser ainda melhor. Sua carteira já está preparada para aproveitar isso? Vem comigo que a gente vai conversar. Mês passado a gente conversou aqui como o ambiente está melhorando, principalmente aqui no Brasil, para a renda variável. A gente teve aprovação de projetos importantes, por exemplo, a reforma tributária e o arcabouço fiscal no Congresso. As metas de inflação haviam sido alteradas e a gente via um alinhamento das expectativas de inflação na direção das metas, diga-se de passagem, e o Banco Central estava começando a ver espaço para começar a redução de juros e uma normalização do ambiente econômico. Em julho, a gente viu essas coisas acontecendo. As expectativas de inflação se alinharam em direção à meta, abrindo espaço para o Banco Central começar o processo de corte de juros, que começou agora, comecinho de agosto. O Banco Central acabou de cortar a taxa Selic em 0,5%. Na verdade, sancionando uma queda de juros que já tinha acontecido no mercado futuro. Fora do Brasil, o cenário não é tão claro assim, mas a gente pode ver o copo meio cheio. Nos Estados Unidos, a inflação está dando sinais de que está indo na direção certa e que o Fed, o Banco Central americano, pode parar o processo de alta de juros. Muito provavelmente, esses juros vão continuar altos por muito tempo. Mas isso não tem influenciado muito a atividade econômica lá. O PIB continua crescendo muito rapidamente, a gente viu os primeiros números do PIB no segundo trimestre ainda muito fortes. Isso dá expectativa para o mercado de que a gente veja um pouso suave. Significa, não vai ser necessário fazer uma grande recessão para controlar a inflação. Parece ser esse o caso. Se for assim, esse é um cenário bastante benigno. Por outro lado, a gente tem outros problemas em outros pontos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o rebaixamento da nota de crédito pela agência Fitch pegou o mercado meio que de surpresa. Não que os motivos alegados fossem novos, não, eles são conhecimentos do mercado, mas eles acontecem num momento particular e complicado. Os outros mercados importantes para o Brasil também têm um momento particular. A China, por exemplo, continua decepcionando. O crescimento não engrena e ela continua sem crescer, mesmo depois do final da política do Covid-0. A China é importante para o Brasil porque é um dos maiores parceiros comerciais do país e é muito importante para definir preços de commodities importantes, como minério de ferro, aço, petróleo, entre outros. Se a China não cresce e as commodities não sobem de preço, é difícil imaginar que mais ou menos uns 40% do Ibovespa, que são empresas de commodities, vão ter um desempenho muito bom também. Mas, se a gente olhar para o lado de consumo doméstico do Ibovespa, o cenário é bem melhor. E é nessa parte que a gente tem focado. Em julho, o Ibovespa subiu 3,3%, confirmando esse cenário mais positivo que nós já havíamos desenhado. Mas se a gente acertou o cenário, a gente não acertou totalmente na escolha dos papéis. Faltou na nossa carteira a Vale, que a gente imaginou que ia sofrer com preços de commodities mais baixos por conta da decepção em China, mas que negociou para cima, na expectativa de estímulos adicionais lá. De toda forma, a gente está acertando no fundamento, ainda que a gente tenha que dar uma melhorada na escolha dos papéis. E é isso que eu vou falar para vocês agora. A gente continuou com uma cabeça bastante parecida com a do mês passado. A gente continua bastante cauteloso com as histórias de commodities, a gente acha que mercado externo não tem preços interessantes, as economias desenvolvidas estão desaquecendo, China está decepcionando e, além disso, o real tem ficado mais forte. Não parece ser o melhor cenário para você comprar commodities. Por outro lado, com queda de juros, o ambiente melhora muito para as chamadas histórias de crescimento. E é aí que a gente vê as principais oportunidades, e é aí que a gente foca a nossa carteira. Nossa carteira está focada principalmente nos negócios que são relacionados ao consumo doméstico. A gente fez apenas uma alteração na carteira. A gente incluiu Petrobras. Petrobras anunciou uma política de dividendos recentemente que tirou boa parte dos medos que o mercado tinha a respeito da distribuição do caixa gerado pela empresa. Depois desse anúncio, a gente ficou bem mais confortável com Petrobras. Petrobras vai continuar sendo, provavelmente, uma empresa barata em relação às outras petroleiras do mundo. Vai continuar negociando com desconto, mas o desconto agora parece exagerado. Muita gente estava imaginando que Petrobras ia ser um desastre completo. Não é o caso. Então a gente está colocando Petrobras, principalmente porque Petrobras vai ser a porta de entrada de um fluxo crescente de investimento estrangeiro aqui no Brasil. Lembra sempre, quem forma preço, quem diz se o mercado vai subir ou cair, é o investidor que vem de fora do Brasil, é o chamado gringo. Não é o investidor local, muito menos a pessoa física. Então a gente colocou a Petrobras porque Petrobras é a grande porta de entrada desse investidor e a Petrobras provavelmente vai continuar se beneficiando desse fluxo.
E Petrobras entrou no lugar de Vibra, que era uma empresa que estava lá cumprindo um pouco este papel também. Mas a gente acha que Petrobras faz esse papel melhor. O resto da carteira está inalterado, sem nenhuma mudança. A gente continua gostando de São Martinho, com uma história de exposição ao ciclo de açúcar muito, muito forte que tem internacionalmente e que vai se beneficiar aqui no Brasil. É a única história de commodities que a gente acha que faz sentido fundamental. A gente gosta muito das histórias de varejo de alimentos. Açaí é um beneficiário direto da queda de juros, principalmente porque diz respeito diretamente ao endividamento da própria Açaí. Ainda em consumo, mas consumo discricionário, a gente gosta muito da história de varejo de vestuário e de Arezzo. Arezzo é a nossa empresa favorita no setor, porque é uma grande gestora de marcas, tem exposição a diferentes tipos de produtos, com foco bastante claro nas classes mais altas. A gente continua gostando muito das histórias de locadoras, e aí a gente escolheu Vamos, que é uma empresa beneficiária direta da queda de juros. As locadoras, até pelo próprio modelo de negócio, elas tendem a usar muita alavancagem. E Vamos, por ser uma empresa muito inovadora, é onde a gente vai ver os benefícios dessa queda de juros de maneira mais clara. Na mesma linha, a gente gosta muito das histórias de shopping centers. A gente teve durante muito tempo o Multiplan e a gente fez uma mudança para Aliansce Sonae recentemente. A gente acha que as histórias dos shoppings dominantes nas grandes praças aconteceu e agora é o momento dos shoppings menores nas praças mais secundárias. Aliansce Sonae é a melhor maneira de você aproveitar essa tendência. A gente continua em Direcional como uma história para estar no setor imobiliário. Direcional é uma empresa de habitação popular que é diretamente beneficiada tanto pela queda de juros como pelos maiores recursos disponíveis no programa Minha Casa Minha Vida. Finalmente, no setor financeiro, a gente continua com o Itaú. Itaú é a empresa de qualidade entre os bancões, a gente continua apostando em Itaú como a nossa escolha. E B3, como uma história onde você vai ver a queda de juros tendo um impacto operacional mais claro. B3 vai se beneficiar tanto do aumento do fluxo de negociação na Bolsa de Valores, como a volta de ofertas primárias e secundárias ao mercado. B3 é uma história muito, muito clara na nossa cabeça para se beneficiar da queda de juros. Essa é a nossa carteira para agosto. Ela tem 9 papéis, uma concentração maior no setor financeiro, uma concentração bem menor do que o Ibovespa em commodities e bem maior também no setor imobiliário. É uma carteira que tem uma clara vocação para crescimento, não é uma carteira defensiva em absoluto. A gente continua otimista com o mercado, a gente acha que a gente está no começo de um processo de normalização dos mercados, a Bolsa continua em múltiplos muito interessantes, a gente vai continuar vendo esse múltiplo voltando para perto da média histórica ainda por alguns meses. Bom, se você gostou desse conteúdo, dá um like para a gente, para o YouTube mostrar esse conteúdo para mais gente. Se inscreve no canal, porque daí você vai ver não só os meus programas, como também os programas dos outros analistas da IK Research. E lembra sempre, a IK Research, o conteúdo é gratuito, total, completo para você. Basta fazer o cadastro. O link para fazer esse cadastro está aqui embaixo na descrição do vídeo.